Capítulo 375 Compreensão incomparável sob os céus. A intenção de batalha de Ilutianal surgiu e uma crença suprema irradiou dele, o que fez com que a terra tremesse e o céu perdesse a cor. Naquele momento, ele parecia ser o único ser no mundo que olhava de cima para tudo. Mudança do tempo. Retorno às origens do 10.000 yuans. Shinwulin teve uma expressão que nunca antes teve e suas mãos tentaram profundamente absorver e redirecionar o golpe de Ilutianal. Contudo, no último momento, o cultivo de Ilutianal aumentou incontrolavelmente para o estágio tardio do rank místico verdadeiro. Ban! O corpo de Shinwulin foi enviado voando e se esmagou contra uma montanha, quebrando-a. Perdi. Se você realmente quer o token do dragão real, posso dá-lo a você. Shinwulin, sem expressão, pegou seu token. Dentro da dimensão de luz, a vitória não significava que você podia tirar a bênção do gênio dragão do perdedor, e sim que tinha que roubá-lo. Devido à diferença de cultivo e à linhagem de Ilutianal, era óbvio que ele ganharia. Você me forçou a usar o cultivo do estágio tardio do rank místico verdadeiro com seu cultivo apenas no estágio inicial do rank místico verdadeiro e eu mal ganhei. Ilutianal olhou para Shinwulin profundamente como se tentasse se lembrar do que ele parecia. No entanto, Shinwulin era muito normal, não havia nada de especial sobre ele. Sua aura era tranquila e pacífica e parecia não estar em sincronia com sua idade. Finalmente, Ilutianal não pegou o token do dragão real de Shinwulin e saiu. Em seu coração, ele não ganhou, pode-se até dizer que ele perdeu. Sendo o gênio do número 1, Ilutianal foi coroado e esteve no topo da mesma geração desde jovem, estando solitário e só. No entanto, embora ele não tenha perdido essa batalha, ele sentiu como se tivesse. Observando Ilutianal sair, Shinwulin sacudiu a cabeça e sorriu. Parecia que estava dentro de suas expectativas que ele realmente não tomaria seu token do dragão real. Plataforma de ouro acima da arena antiga. Embora o Shinwulin tenha perdido devido ao último movimento, ele quase não ficou ferido porque ele anulou o poder. A soberana Biui não escondeu a surpresa em seu rosto. É melhor assim. O caminho de cultivo de Aoer foi muito suave e não é bom não ter oponentes. Os olhos de Ilshingshan brilharam quando ele começou a pensar. Sendo um pai, ele obviamente queria que Ilutianal tivesse adversários mais poderosos, mas o talento de seu filho era excelente, deixando todos os outros gênios para trás. No ano passado, Ilutianal propositalmente não avançou para o rank Lord verdadeiro, caso contrário, qual seria o ponto para ele nesta conferência do Santuário do Dragão Real? No pico de uma montanha. A consciência de Zhao Feng entrou em um estado profundo e parecia ter saído de seu corpo e subido às nuvens, observado o processo da batalha entre Ilutianal e Shinwulin. Um sentimento semelhante sentido 2 vezes antes. As 2 primeiras vezes, um olho apareceu no céu, mas gastou muita energia mental, o que foi aterrorizante. Desta vez, Zhao Feng o controlou ligeiramente e apenas assistiu e não colocou nenhuma pressão sobre ele. Após a luta, Shinwulin, intencional ou não, olhou pensativo para o céu. O poder de batalha de Ilutianal é realmente incomparável, até mesmo Shinwulin perdeu. Dentro da dimensão do olho esquerdo de Zhao Feng, as cenas se repetirão em sua mente. A crença de Ilutianal era inacreditavelmente poderosa e superou as normais intenções de espada e lâmina. Kang Yui, Tian Yunzi e outros seriam inúteis contra ele. Esse tipo de poder que vem do coração, Zhao Feng não podia copiá-lo. Havia certas restrições para a habilidade de cópia do óleo espiritual de Deus de Zhao Feng. Primeiro foi a compatibilidade entre linhagem e atributo. Algumas técnicas secretas de linhagem foram baseadas em uma certa linhagem, mesmo que Zhao Feng soubesse como era usado, ele não podia usar. Esta era a maior barreira. O segundo era o nível da técnica secreta. Se fosse muito alta, Zhao Feng não conseguiria compreendê-la e poderia ser restringido pelo seu nível de cultivo.
Por exemplo, ele não seria capaz de compreender as lendárias habilidades de nível Terra que mesmo os especialistas do reino núcleo da origem achavam difícil de compreender. No entanto, as habilidades de Shinvulin não tinham nenhum atributo óbvio nem requisitos de linhagem, já que ele não tinha uma linhagem própria. No entanto, suas compreensões eram profundas e seu cultivo não era alto. Mudança do tempo e retorno às origens do 10.000 yuans, bem como essa intenção única. Cada ação, movimento, energia mental, força verdadeira, é um com o mundo. Um sorriso apareceu no rosto de Zhao Feng ao copiar as habilidades de Shinvulin. Havia um total de 3. A primeira era a mudança do tempo, uma habilidade que usava a lei da gravidade e redirecionava a energia para outro lugar. A segunda era o retorno às origens dos 10.000 yuans, que era ainda mais profundo e usava movimentos invisíveis para absorver e converter o poder do inimigo para o seu uso próprio. A terceira foi a combinação de energia mental, poder e foco, tornando-se um com o mundo. Zhao Feng só poderia copiar imediatamente o primeiro tipo, que era o redirecionamento de energia. Cabelos, o famoso gato. O segundo, o retorno às origens dos 10.000 yuans, era mais profundo e começou a tocar a habilidade que Shinvulin cultiva, de modo que Zhao Feng não conseguiria aprendê-la em pouco tempo. O terceiro era de nível superior, e Zhao Feng descobriu que basicamente era do uso da semente de Lez. Se eu compreender o terceiro, pode aumentar o nível de minha semente de Lez. Zhao Feng percebeu. Ele colocou mais importância no terceiro enquanto combinava o primeiro tipo com sua própria habilidade. A herança do relâmpago e a Bíblia Sagrada da Flor Mística eram habilidades de nível superior em todo o continente, mas só era considerada a média na Conferência do Santuário do Dragão Real. Zhao Feng teve que continuar absorvendo e fortalecendo sua própria habilidade para ter a chance de alcançar o ápice deste mundo. Ele acredita não ser experiente para criar suas próprias habilidades, mas poderia tentar fazê-lo se combinasse com as habilidades dos outros. Depois de um tempo, Zhao Feng voltou para a caverna sob o rio. Zhao Yufei ainda estava consolidando seu cultivo enquanto Mo Tianyi e o homem de rosto amarelo eram responsáveis por sua proteção. Em um piscar de olhos, meio-dia se passou e Zhao Feng mesclou com sucesso a técnica mudança do tempo em sua própria. Então, ele se concentrou na intenção única de Shinvulin, a intenção um com o mundo. Sob essa compreensão, Zhao Feng teve que se concentrar completamente em seu pensamento de energia mental e interagir com sua semente de leis místicas, sem qualquer distração. A combinação de energia mental, energia e foco poderiam usar todo o potencial de um poder e era um pouco mais fácil de compreender. Além de simular isso em sua mente, Zhao Feng também se levantava e fazia alguns gestos. Mo Tianyi e companhia ficaram surpresos depois que perceberam que o estilo de Zhao Feng parecia se tornar cada vez mais similar a de Shinvulin. Mudança do tempo, estado espiritual único. Zhao Feng, basicamente, podia fazer isso. Especialmente esse estado espiritual único, que pode impulsionar todo o potencial do corpo e do sentido de energia mental de Zhao Feng e alcançar níveis onde ele normalmente não alcançaria. Zhao Feng sentiu sua semente de Lez aumentar a capacidade de interação com o Yuan Qi dos céus e da terra. Seu Qi espiritual verdadeiro era um com sua energia mental e a cada pensamento, se fluía mais suavemente. Não me admira que a velocidade de cultivo de Shinvulin seja tão rápida. O poder e energia mental de Zhao Feng atingiram um nível sem precedentes, aumentando seus sentidos e interação com o Yuan Qi dos céus e da terra. Em apenas meio-dia, Zhao Feng sentiu seu cultivo aumentar um pouco. Neste momento, seu cultivo foi totalmente consolidado e excedeu a maioria dos cultivadores que chegaram no rank místico verdadeiro e, ele estava se movendo para o estágio inicial do mesmo. Quanto mais compreendia, mais Zhao Feng sentia que Shinvulin não era simples. Com tais compreensões e técnicas, Zhao Feng não acreditou que Shinvulin os tenha aprendido em sua seita. Assim sendo,
Zhao Feng perguntou a Mo Tianyi. Há muitos rumores sobre esse Shinwurin. Dizem que ele tem uma capacidade autodidata e nunca teve um mestre. Ele pode compreender ou treinar algumas técnicas simples ou cultivar habilidades incríveis. Mo Tianyi disse depois de algum pensamento. Afinal, antes desta conferência, Shinwurin era um gênio do continente norte abaixo dele e de Xiaxiansang. Enquanto os dois conversavam, gritos vieram acima do rio. Líder de divisão Zhao. Líder de divisão, o senhor está aqui. Uma voz masculina e feminina soaram acima. Zhao Feng ergueu a cabeça e ficou um pouco surpreso quando apareceu sobre o rio. Essas duas pessoas eram Jiang Sanfeng e Jie. Os dois tinham expressões escuras e nenhum sinal de benção do gênio dragão veio deles. O que aconteceu? Zhao Feng percebeu que, depois de entrar nessa dimensão, ele havia se esquecido de seus companheiros da seita Sangue de Ferro, Jie e Jiang Sanfeng. Depois de alguma discussão, Zhao Feng descobriu que token do dragão real de Jiang Sanfeng e de Jie foram roubados. Os dois se juntaram e, enquanto não encontraram nenhum gênio de primeira classe, eles avançaram bem. No entanto, há 2 dias, suas sortes foram ruins e foram perseguidos pelos gêmeos Taiyun. Seus tokens do dragão real foram tirados pacificamente pelos gêmeos Taiyun. Zhao Feng franziu a testa. Ele tinha visto o quão cruel eram os gêmeos Taiyun nesse lugar. Se as pessoas não entregassem seus tokens do dragão real de boa vontade, elas seriam espancadas ou mortas. Eu quase perdi minha vida e meu braço direito foi perdido. Jiang Sanfeng disse com tristeza. Zhao Feng viu que faltava metade de seu braço direito. Se não fosse porque, no último minuto, eles tivessem encontrado um novo alvo, poderíamos ter sido aleijados ou mortos. Disse e tinha traços de medo. Neste lugar, uma vez que seu token do dragão real for tomado, dificilmente é recuperado. Com o passar do tempo, o número de tokens diminuiria e os que estavam com seus eram todos muito poderosos. Mesmo os dois combinados não durariam alguns movimentos. Originalmente, os dois, por estarem frustrados, desistirão. Mas recentemente eles ouviram falar sobre o nascimento de um sexto gênio incomparável, Zhao Feng. Então rapidamente eles vieram encontrá-lo. Relaxem, vou ajudá-los a recuperar seus tokens e acho que o número de gênios incomparáveis nesta dimensão é um pouco demais. Os olhos de Zhao Feng brilharam friamente enquanto seus cabelos azuis ondulavam ao vento. Jie e Jiang Sanfeng ficaram surpresos. Do tom de Zhao Feng, parecia que ele iria de encontro com os gêmeos Taiyun. Dos 5 grandes gênios incomparáveis, os gêmeos Taiyun eram conhecidos por sua crueldade e astúcia. Além disso, esses irmãos siameses usavam uma espada e uma lâmina. Seus ataques e defesas em conjunto não tinham falhas.